A adubação de pastagens é fundamental para que a gente possa elevar o nível de produção de matéria seca dos nossos pastos. Entretanto, se essa adubação não for feita de forma assertiva, provavelmente o pecuarista não vai ter o resultado esperado. É por isso que muitas das vezes a gente escuta o pessoal dizendo que a adubação de pasto não funciona. Provavelmente porque a pessoa não domina o processo de adubação. Porque mais importante do que você ter o produto, que nesse caso é o adubo, é você dominar o processo de adubação. Ou seja, como adubar, quando adubar, em que nível fazer essa adubação, qual o cronograma de adubação. Por isso é importante que a gente entenda algumas diferenças sobre como utilizar a adubação como estratégia de manejo. Um exemplo clássico disso é a diferença entre a adubação de manutenção dos nossos pastos e a adubação de intensificação. Quando você faz uma adubação para manutenção, o único objetivo é que você não perca a capacidade de suporte desse pasto ao longo dos anos. E o que isso significa? Significa dizer que se você conseguir manter essa capacidade de suporte, você pode segurar a taxa de lotação de seus pastos ao longo do tempo, não fazendo com que o seu pasto, ano após ano, se degrade ou que diminua essa taxa de lotação. Se você manter uma taxa de lotação num pasto que não tem reposição de nutrientes, vai começar o surgimento de espaços vazios, a presença de plantas daninhas, solo descoberto e, consequentemente, uma diminuição na sua produtividade, tanto por animal como por área. Por isso, a gente recomenda que se faça uma adubação de manutenção, com o único objetivo de manter a produtividade de seus pastos ao longo do ano. Então, para esse tipo de sistema, nós podemos fazer a análise de solo a cada 3 ou 4 anos e fazer a reposição dos nutrientes que são necessários durante esse tempo. E a adubação nitrogenada, numa dose variando de 30 a 50 kg de nitrogênio, pode ser suficiente para assegurar essa produtividade ao longo dos anos. Mas existe também a adubação de intensificação, para que a gente possa intensificar os nossos pastos, ou seja, ter altas taxas de lotação com alta produtividade, nós precisamos aumentar essa capacidade de suporte. Então, a adubação ela entra como uma ferramenta de manejo para que a gente possa aumentar o acúmulo de matéria seca e aumentar essa produtividade do capim. E o aumento da produtividade de capim tem que ser acompanhado de um aumento na taxa de lotação, porque senão esse adubo que foi colocado no solo, ele não vai virar arroba, ele não vai virar leite e vai haver então prejuízos ao pecuarista. A adubação de intensificação só pode ser iniciada na fazenda a partir do momento em que o pecuarista domina o processo de manejo de pastagens. Se ele não sabe dominar o manejo de pastagens, não adianta ele fazer adubação, porque ele vai colher mal esse pasto. E colhendo mal esse pasto, esse adubo todo que foi colocado não vai trazer retorno financeiro. Então, antes de se fazer adubação no sistema intensificado, antes de você intensificar esse sistema, você precisa primeiro dominar o manejo de pastagens. E a partir desse momento, você pode trazer então a adubação como uma ferramenta para esse processo de intensificação. Lembrando que você tem que colocar na conta o aumento no número de animais, seja via retenção ou aquisição, para que haja então um consumo desse capim que cresceu devido à adubação. Mas todos esses processos devem ser feitos de forma planejada, para que você consiga de fato transformar todo esse adubo que você está utilizando na fazenda, tanto na fase de manutenção como de intensificação, em arroba, em leite, para que esse processo possa então ter retorno financeiro. A adubação, se não for bem executada, ela pode sim trazer sérios prejuízos à fazenda. Portanto, é importante que você domine o processo de adubação, entendendo a fertilidade do seu solo, entendendo a necessidade do seu sistema e entendendo quanto essa adubação pode aumentar a sua capacidade de suporte, sabendo que precisa aumentar a lotação para que, de fato, esse material que se desenvolveu a partir da adubação seja colhido. Então, o domínio do processo é muito mais importante do que o produto, nesse caso, o adubo.